Você ainda não sabe que a sua margem de lucro vai com certeza definir o teu regime tributário? Muitas empresas não sabem disso, que é a sua margem de lucro que define o teu regime tributário. É sobre isso que eu quero falar com você no nosso encontro de hoje e principalmente para te dar o caminho para que você possa reduzir a sua carga tributária e pagar o menor imposto possível. Eu sou o contador Altair Alves. A nossa empresa é a empresa que mais ajuda e educa empreendedores em todo o Brasil, a Soluzione, e você está aqui no canal do Gerando Empreendedores. Quando nós observamos essa questão do regime tributário, muitas pessoas, ao querer optar por um outro regime tributário, têm dúvida em relação ao que realmente vale a pena para ele. Dentro dos regimes, eu já expliquei isso aqui em outros vídeos, nós temos o Simples Nacional, que tributa sobre o faturamento e que tem alíquotas baseadas no acúmulo de faturamento dos últimos 12 meses e ela vai aumentando à medida que você aumenta seu faturamento. Nós temos o lucro presumido, que o governo presume um certo lucro para a sua atividade, basicamente 8% para comércio, 32% para serviço. E em cima disso, ele aplica ali os impostos. E o lucro real, que vai tributar sobre o teu lucro, ou seja, você tem ali o PIS e COFINS, que normalmente você gera crédito nas suas compras e você pode optar por esses créditos também para bater lá no seu imposto a pagar, mas você tem o imposto de renda e a contribuição social que você precisa pagar. Beleza. Então a gente vai ter, lógico, a reforma, a CBS e o IBS, mais o imposto de renda e a contribuição social. Beleza. Olhando por esse lado, a gente precisa entender o seguinte: se você tem uma empresa que fatura, né, que tem uma margem de liquidez de 10%, se você está pagando de imposto, tá, sobre o seu faturamento, que seria uma despesa, se você está pagando 13%, 14%, 15%, 20% de imposto, não faz sentido. Por quê? Porque a tua lucratividade é menor que isso. Então você precisa optar por um regime que vai tributar você sobre o lucro e não sobre o seu faturamento. Se você tem uma presunção que te possibilita ter 32% como base para aplicar a tributação e você tem 50% de lucro na sua operação, não vale a pena você ser do lucro real. Por quê? Porque se você tem a base que o governo aplica do imposto de renda e da contribuição, os 15% lá e os 9%, se ele aplica isso com base nos 32%, você começa a observar, eu tenho 50% de lucro. Então, se eu não puder optar pelo Simples Nacional e tiver que optar por outro regime, seria o lucro presumido. Por quê? Porque se eu for para o lucro real com 50% de margem de lucro, eu vou pagar imposto sobre 50%. Ou seja, é a tua margem que vai definir o teu regime tributário. Ou pelo menos é o ponto principal para definir isso. É lógico que tem outras coisas que podem definir, como sua carga trabalhista, como os seus créditos de produtos que você compra, que você revende, o teu modelo de negócio. Existem alguns pontos que precisam ser estudados e que a gente faz no momento de um planejamento tributário, a gente define isso para você. Mas isso já dá uma luz para você muito grande de regime tributário. Por quê? Porque muitas vezes isso aí é uma coisa que você vê assim, ó, estou te explicando. Agora você vai olhar para o seu faturamento, para a tua margem de lucro, você já vai ter uma ideia. Pô, será que vale a pena eu conversar com a Soluzione para poder trocar uma ideia, para fazer um planejamento, para ver se realmente tem condições de reduzir a carga tributária, por exemplo, no lucro real? Pode ser que seja vantajoso para você. Então, eu vou deixar o link aqui, chama o nosso time, vamos analisar a sua empresa, porque você precisa colocar mais dinheiro no teu bolso, você precisa ter mais lucratividade, porque esse dinheiro ele vai ser muito mais bem usado na tua mão, muito mais bem usado no teu caixa do que lá no caixa do governo. Combinado? Então vou deixar o link aqui, chama nosso time e a gente vai ser um prazer poder te atender em todo o Brasil e poder reduzir a sua carga tributária. Fica com Deus e até nosso próximo encontro.